Vamos agora nos ater mais ao formalismo matemático, de maneira que nós podemos buscar aspectos quantitativos da expressão do termo trabalho. E para isso nós vamos utilizar o exemplo de gases. Gases podem se expandir, gases podem se contrair. Sobre um efeito externo, nós podemos contrair um gás e efetuar trabalho sobre um sistema. Um gás pode expandir e efetuar trabalho para as vizinhanças. Então, vamos abordar essas possibilidades, mas agora de uma maneira numérica. Vamos considerar um processo que ocorre a expansão do meu gás, né? Um trabalho de expansão, ele vai se deslocar, né? Vai haver uma variação de uma quantidade, uma variável, contra uma força oposta. Tá? E aqui vamos considerar que eu tenho um gás, esse meu gás está contido dentro de um cilindro. Tá? E esse gás, dentro de um cilindro, ele ocupa um certo volume. E ele está sobre uma certa pressão e uma determinada temperatura. Esse gás tem uma composição, certo? Esse meu sistema é um sistema fechado. Como vocês podem ver, ele tem um êmbolo, um pistão aqui que ele vai ser móvel, mas nenhuma matéria sai ou entra. Então eu posso considerar o termo da composição como sendo constante ou mesmo não escrever, tá? A temperatura, durante esse processo, eu vou considerá-la como uma constante também, tá? Para facilitar a nossa avaliação, de maneira que eu tenho apenas as variáveis termodinâmicas, volume e pressão. Olha que interessante aqui, o meu gás está contido num volume e numa certa pressão, e o meu êmbolo tem uma certa área, e o meu gás se expande. Ao se expandir, ele desloca o meu êmbolo contra uma pressão oposta externa que está pressionando o meu êmbolo. Quando o meu gás ele desloca o meu gás, empurrando a minha atmosfera de fora, a minha pressão externa, ocupando agora um novo volume. Note que do meu estado inicial de volume, esse acréscimo de volume se dá pela variação da altura ou do deslocamento que houve o meu gás contra uma pressão oposta. Então, como eu poderia quantificar esse trabalho, esse processo de expansão do meu gás contra uma pressão oposta, uma pressão externa, que impede, de uma certa maneira, que impede esse meu gás de expandir? Então, o cálculo do trabalho, ele vai vir lá da definição de física de que se diz o trabalho, que é para deslocar um corpo de uma certa distância, ok? Na direção de uma força que tem uma certa magnitude, F, que se opõe a esse deslocamento, né? Como que a gente escreve essa grande frase aqui? Então, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Perfeito? Esse sinal negativo que eu coloquei aqui, ele vai nos informar que quando o sistema ele se desloca, né, o corpo, essa massa, ela se desloca contra essa força oposta, essa força tem uma certa magnitude e direção, uma força oposta, essa energia do meu sistema, ele diminui, né, ele efetua trabalho, ok? Vamos continuar a nossa análise agora e relacionar esta variável, essa condição de pressão externa com força, presente na equação de definição de trabalho lá da física. Nós sabemos que a pressão nada mais é que a força exercida numa determinada área. Então, eu consigo transformar agora a minha equação de trabalho colocando um termo presente comumente nos gases.
né? Que é a pressão. Então, eu vou escrever pressão vezes a área vezes o deslocamento que o meu gás sofreu, a variação de volume. E onde está o volume aqui? O volume está nesta parte da equação. Por quê? Eu sei que o volume, por exemplo, de um cilindro, concorda comigo, de uma área Então, a área de um cilindro nada mais é, o volume de um cilindro nada mais é que a área da base vezes a sua altura. Neste caso, eu tenho esta pequena variação aqui, dado como dz, numa certa área. Então, eu sei que o volume que aumentou durante a expansão é a área da base do meu cilindro, que ela é constante, vezes a variação de altura que sofreu o meu pistão. Então, eu escrevo dW como menos a pressão externa. Essa pressão é essa pressão que está exercendo sobre o meu pistão numa certa área, vezes a variação de volume. Note que aqui nós escrevemos a realização de trabalho pelo meu gás da forma diferencial. Em caso nós quisermos obter o valor do trabalho entre determinados volume inicial e volume final, nós teremos que fazer a integral do processo. Olha que interessante aqui, ó. Se a variação, olha que interessante aqui. Se a variação do volume for positiva, né, quando VF for maior que VI, eu tenho um trabalho negativo. Quando VF for menor que o volume inicial, eu tenho o trabalho positivo. Significa que as minhas vizinhanças realizou trabalho sobre o meu sistema, meu gás se comprimiu, ele foi comprimido. Quando ele for comprimido, ele ganha trabalho, ele recebe trabalho, e quando ele é expandido, quando ele se expande, o volume final é maior que o volume final e ele realiza trabalho. O trabalho é negativo. E agora nós sabemos a expressão para a determinação de trabalho, nós podemos fazer algumas considerações de como esse processo pode acontecer. Vamos pensar então no caso de o meu gás ele se expandir, só que sem uma força oposta nula, como se ele tivesse expandido no vácuo, né? Qual seria o trabalho realizado do meu sistema quando o meu gás se expande contra uma força oposta nula, né? Onde nós partimos? Partimos daquela equação que da expressão matemática que sabemos. O trabalho está relacionado com a força vezes o deslocamento. Perfeito? Sabendo que a pressão oposta, a pressão externa, ela é nula, nós sabemos então que o dW é a pressão externa vezes a variação de volume. Se a força oposta ou a pressão oposta é nula, nós temos que a variação do trabalho, o trabalho realizado durante o processo, também ele é nulo. Então, num trabalho de expansão,
conhecido como trabalho de expansão livre, não há variação, não há troca de energia na forma de trabalho entre meu sistema e as vizinhanças. O trabalho é nulo. Nós chamamos isso de expansão livre. Vamos agora, então, buscar a quantificação, a expressão para a expansão de um gás contra uma pressão oposta constante. Vamos pensar o seguinte, gente. Você lembrou que naquele slide que nós começamos a falar sobre a formulação da expressão, eu não tinha falado se a pressão oposta era constante, variável, se era nula, era apenas uma formulação geral. Nós fizemos a determinação para uma pressão oposta nula, uma expansão contra uma pressão oposta nula. E como seria a expressão para o trabalho de expansão durante um processo contra uma pressão oposta constante? Vamos pensar aqui um sistema que é composto de um êmbolo, né, um cilindro cujo tem um êmbolo, pistão variável, e ele está com um gás numa certa temperatura, pressão e volume. E tem presilhas aqui prendendo o meu gás para que ele se expanda. E sobre esse meu pistão móvel, eu tenho uma massa, uma certa massa. Eu vou tirar essa presilha, ou seja, eu estou numa condição inicial. Eu vou tirar essas duas presilhas e deixar o meu gás se expandir contra uma pressão oposta, ou seja, uma pressão oposta constante. Essa massa desenhada aqui é a representação de uma pressão constante oposta, né? Já que a massa não varia durante o processo. Então, vamos lá. Eu tirei a presilha saiu e o meu gás se expandiu. Veja que quando eu tiro a presilha, o meu gás se expande, atingindo um outro estado. Esse outro estado, veja que eu tenho a temperatura se mantém entre o estado inicial e o estado final. Nós temos um processo isotérmico. Agora eu tenho o meu gás numa outra pressão e num outro volume, já que agora o meu gás ocupa um volume diferente. Qual o volume que ele ocupa? Olha, é a altura, a variação de volume é a altura com que se deslocou o meu pistão. E a massa que se opõe a esse movimento sobre a ação da gravidade, né? Sobre a ação da gravidade, se mantém constante. Então, esse processo se dá de modo a representar o meu gás contra uma força oposta constante. Então, como é que eu escrevo isso? Eu sei que o meu trabalho escreve-se força vezes o deslocamento. Sabemos que o trabalho é a massa do meu sistema vezes a aceleração da gravidade, força é massa vezes aceleração, vezes o deslocamento, que é a altura com que variou, com que elevou a minha massa e, consequentemente, variou o meu volume. Então, eu posso reescrever que o trabalho durante este processo vai ser a pressão contrária à pressão externa, a pressão exercida, a força vezes a área do meu pistão, a pressão externa, vezes o volume final que alcançou o meu sistema, esse volume 2, menos o volume inicial, que é o volume 1. Então eu posso escrever que o trabalho é a pressão oposta, a pressão externa, vezes a variação de volume ΔV. Mas eu posso também, e é importante que vocês se acostumem a fazer uma representação gráfica cartesiana deste meu processo, porque ajuda a gente a interpretar, tá?
Aqui nós vemos que o meu gás, o trabalho se relaciona com a pressão, a variação da pressão e do volume. Olhe que eu tenho o meu gás, ele se expandiu contra uma pressão oposta constante. A pressão, houve a variação do meu sistema do estado inicial para o estado final. Como que eu representei aqui, então, num eixo cartesiano de pressão pelo volume, a quantidade de trabalho realizado é a área sobre a curva. Isso aqui é o trabalho do meu processo. Então, quando a variação de volume for positiva, o trabalho do meu processo ele é negativo. O meu sistema realizou o trabalho. Quando a variação de volume é negativa, é um processo de compressão e o meu sistema recebeu o trabalho positivo. Vamos complicar então aqui o nosso estudo sobre trabalho de expansão. Vamos fazer um processo onde o meu gás se expande entre um volume 1 e um volume 2, só que ele vai proceder a essa expansão em dois estágios. Ele faz a primeira expansão numa certa pressão oposta e a segunda expansão numa outra pressão oposta. O que nós aprendemos sobre trabalho de expansão contra uma força constante? Que numa representação gráfica de P, de pressão, contra volume, a área sobre a curva representa o trabalho. Eu vou chamar isso aqui de trabalho 1, ok? E este daqui eu vou chamar de trabalho 2. Graficamente, fica fácil da gente determinar o trabalho total realizado durante o processo. O trabalho total vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. E como que eu escrevo o trabalho 1? O trabalho 1 é pressão externa, eu vou chamar de pressão oposta linha, pressão oposta linha, vezes o volume final, que é V', menos o volume inicial, que é V1. O trabalho 2, por sua vez, vai ser a pressão oposta, duas linhas, vezes o volume final, que é 2, menos o volume linha, tá aqui, que é essa área aqui. Então, o trabalho total durante esse processo vai ser pressão OP oposta 1 V' menos V1 mais colchetes pressão oposta duas linhas vezes V2 menos V'. Chama a atenção nesse gráfico aqui a presença da isoterma, dessa linha pontilhada que representa a isoterma do meu gás, na representação de um gráfico de pressão contra volume. Note que, ao fim de cada estágio, o meu gás presente no meu cilindro, ele representa um dos pontos na isoterma do meu gás. Essa representação gráfica aqui
com a presença de uma isoterma, ela vai ser extremamente útil quando nós falarmos sobre processos reversíveis e reversíveis. Mas vamos lá. Teria como eu adicionar um terceiro estágio durante esse processo de expansão? Claro que sim, sem problema nenhum. Como seria para um processo de 3 estágios? É bastante similar ao 2 estágios. Nós temos o gás a um certo volume e a uma certa pressão inicial. Ele vai alcançar uma certa pressão final e um certo volume final. O primeiro processo de expansão se dá contra uma pressão oposta e ele realiza esse trabalho cuja a quantidade está representada sobre a área sobre essa curva, W1. Daí, o que eu faço? Eu retiro, mudo a pressão oposta e realizo um outro processo de expansão. O meu sistema vai agora realizar uma outra quantidade de trabalho. E por fim, eu modifico a pressão externa e meu gás realiza mais essa quantidade de trabalho. A expressão matemática deste processo é bastante simples. O trabalho total é igual à soma dos trabalhos W1, W2 e W3. Vocês conseguem ver que quanto mais estágios eu insiro no processo de expansão, maior é o trabalho que eu consigo extrair durante o processo? Se vocês lembrarem, a isoterma representada no processo com 1 estágio, 2 estágios e 3 estágios, a isoterma é a mesma, porém a quantidade de trabalho extraído foi diferente. O trabalho para 1 estágio é diferente do trabalho para 2 estágios, que é diferente do trabalho para 3 estágios. Vocês começaram a perceber que quanto mais estágios eu introduzo a essa expansão isotérmica do meu gás, mais trabalho eu consigo extrair do meu sistema? E quantos estágios eu posso realizar a expansão de gás entre o estado 1 e o estado 2? Em quantos estágios eu posso fazer a expansão de gás? Eu posso fazer infinitos estágios, de modo que eu, em cada pequena variação de pressão externa, eu alcanço uma posição dentro da minha curva da isoterma. Então, eu posso fazer num outro estágio, num outro estágio, num outro estágio, num outro, num outro, num outro. Vocês conseguem perceber? Se eu fizer em múltiplos estados, cada vez mais eu me aproximo à isoterma. E quando eu fizer em infinitos estágios, cuja variação da pressão oposta é muito pequena, muito pequenininha, eu vou conseguir extrair o trabalho máximo desse meu processo, de forma que eu consiga escrever da seguinte maneira, que o trabalho total vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2 mais o trabalho 3 mais. E aquela expressão que nós tínhamos do dW é igual à pressão oposta, a pressão externa, vezes a variação do volume. Eu vou ter então que o trabalho entre 2 estados vai ser igual à integral entre o volume inicial e o volume final do meu processo,
pressão externa vezes volume. Olha que interessante. Se eu souber como se comporta a equação da pressão em função do volume, eu posso substituir dentro dessa equação e determinar o trabalho realizado durante a expansão de um gás, que nada mais é que a área sobre a curva.